Yeah, não sei se alguém de vós vai querer partilhar o link agora ou vai partilhar apenas no fim da conversa. Nesse momento eu vou partilhar só no final da conversa. Ok, tá bom. Não tem problemas. Pronto, estamos no ar. Deixa-me saudar aqui quem nos está a seguir. Boa noite. Seja bem-vindo a este espaço. Hoje com mais um tema. Vamos falar da unidade no seio do movimento gospel. Temos três convidados. Eu vou começar já a apresentar a Kaunga Catequesa. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite. Obrigada, boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém, amém. Vou saudar também o Manuel Fiel, ele que é músico e é CEO da Monumental Gospel. Acho que todo mundo hoje já ouviu falar da Monumental Gospel, que é naturalmente das produtoras que mais se destaca nesses últimos tempos. Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Fazemos votos que esta conversa, este meeting sirva de facto para o engrandecimento da música gospel em Angola. Obrigado. A qualquer altura vai se juntar a nós o Emanuel Copastor, ele que já esteve aqui a fazer os ensaios conosco e vai se juntar já à nossa conversa. Bom, eu vou dar prioridade aqui à Kaunga por ser a única senhora, mas antes mesmo de entrarmos para a nossa conversa, eu vou fazer aqui uma provocação. Sinto que temos mais artistas do sexo feminino do que do sexo masculino. Mas eu tenho tido dificuldade de trazer aqui as senhoras. Por que as senhoras não gostam de falar? Olha, eu acho que as razões devem ser várias, né? A que me ocorre agora, porque que a maior parte das senhoras não participam, pode ser, eu prefiro estar errada, né? Mas é uma conjectura, pode ser que seja o fato de a maior parte delas terem responsabilidades com a casa a essa hora. A essa hora tem que preparar a janta para as crianças, para o esposo, enfim, essa coisa toda. Eu prefiro acreditar que seja essa a razão, né? A questão de ajeitar o tempo para que elas participem. Se bem que nós conseguimos sempre encontrar um tempo quando nós temos um compromisso, quando nós marcamos com muita antecedência, nós conseguimos nos ajeitar. Então, eu acho que esse deve ser um fato. O outro, seja porque talvez não estejam acostumadas, mas a oportunidade mesmo só de estar aí e expor aquilo que sabem, que fazem. Então, não sei, mas se calhar as ocupações. Um pouco de receio de falar errado também. Eu fico com um pouco de receio de falar errado, mas ainda assim arrisco. Vou lá na frente e falo. Mas as outras podem não ser tão corajosas assim para falar. Então é preciso um pouco mais de hábito para você abordar os assuntos com muita precisão, com dedicação, com conhecimento de causa, de fato. Eu não estou a dizer que as outras irmãs não tenham conhecimento, não, no assunto. Não, mas é um pouco complicado estar aqui e defender um ponto. Mas é por aí, talvez. O Fiel quer comentar? Bem, eu se entendi a pergunta do Gil, não é? Te referias à razão, não é, pelo qual faz com que as meninas não estejam tipo a 100% na música gospel, certo? Não. Por que elas não gostam de participar dos debates? Então, se for essa questão, concordo com a explanação feita.
Concordo sim, Não, concordo. não façam-me atirarem pedras lá fora, pelo amor de Deus. Não é só Não. concordar. Tá. Não, estamos de Mas eu acordo, acho que Gil, é estamos de mesmo acordo. basicamente isso. É preciso ter punho forte para defender determinados pontos importantes. E eu posso saber cantar, posso ser ministra de louvor em algum lugar, em algum momento, na minha igreja ou fora, mas defender um ponto, pode ser que eu já falei aqui coisas que as pessoas não entraram em concordância comigo. Mas é preciso ter punho firme para defendê-lo. E eu aproveito lançar um desafio às nossas irmãs que estão aí também no ministério, ministrando a palavra de Deus cantada, que precisamos nos unir para defendermos o ministério, o legado, para defendermos aquilo que Deus nos deu com unhas e dentes e como deve ser, biblicamente falando, obviamente, mas sem se esquecer das nossas outras responsabilidades. Mulher é multitarefa, então, se calhar, devem estar aí a fazer alguma coisa importante a esse momento também. Ok, tá certo. Obrigado por este esclarecimento. O Fiel quer dizer algo? Não. Estou plenamente de acordo, Gil. Então, A essas horas, as nossas irmãs estão... Mas Fiel, aqui uma parte. Sim. Eu, pelo menos da experiência que eu tenho, outros momentos, em outras horas, em entrevistas, que não aqui em direto no Facebook, tive sempre dificuldade de entrevistar senhoras. Epá. Não, mas não obstante a isso, claro, para a nossa realidade, os rapazes estão sempre à frente. Para a nossa realidade angolana, no contexto, no que diz respeito, no que tange ao movimento gospel. Claro, os rapazes estão sempre na linha de frente. Mas eu acho que também já crescemos muito, já melhoramos muito e vamos nos superando diariamente, porque, diga-se a bom da verdade, que temos assistido brilhantes meninas, brilhantes senhoras, que têm dado um grande contributo para o engrandecimento da música gospel, do evangelho, num cômputo geral, Gil. Ok. Bom, vamos entrar aqui já no tema que nos traz hoje, e eu queria, antes disso, dizer só se por algum momento perceberem que eu estou aqui a olhar para os lados, é porque tenho aqui um outro monitor onde controlo aqui quem está a comentar, quem nos está a seguir. Não estou qual é a palavra certa aqui? A perder a atenção, negligenciar o que vocês estão a falar, é só para controlar aqui, se eventualmente alguém comenta e eu puder partilhar. Bom, vamos começar com a nossa conversa, como promover a unidade no movimento gospel. Eu se calhar vou fazer aqui uma pergunta diferente. Estão tão desunidos assim, os artistas gospel, que carece de uma conversa como esta? Começamos com a senhora. Sim, prioridade às senhoras. É um pouco complicado falar sobre isso, porque ainda é um assunto de muita discussão. Quando faz essa pergunta ou quando coloca a questão de a necessidade de haver unidade no mundo gospel, isso me leva a crer que percebe-se uma desunidade no mundo gospel. Então, se há necessidade da promoção desta unidade, é porque não existe. Então, seria bom começarmos a falar do que é que leva à desunidade para depois vermos como nós podemos resolver esse assunto, esse problema, se de fato existe. Eu acredito que exista a desunidade no mundo gospel.
O primeiro elemento é o estrelato. O estrelato, o sentido de superioridade, o sentimento de ser estrela, às vezes é um sentimento não propositado. Né? Eu não me sinto estrela propositadamente, mas as pessoas me fazem estrelas, até porque esta arte, cantar, a música é uma forma bem visível, é bem notória na igreja, na sociedade, é uma atividade que é notória. Logo, faz com que, mesmo que eu tenha um coração humilde, as pessoas que me assistem vão ser capazes de me elevar a um nível que eu possa não ter controle sobre o estrelato. Então, nós temos esse problema no nosso meio, a sensação de que somos estrela. Quando temos essa sensação, quando nós percebemos que somos estrela, as outras pessoas não fazem diferença na nossa vida, elas não são importantes. Logo, direta ou indiretamente, nós acabamos não ligando muito para as outras pessoas à nossa volta a desenvolverem o mesmo trabalho. Então, eu acredito que este pode ser um problema. Pode não ser também a razão de haver essa desunidade. O outro ponto que eu gostava é não termos o pensamento de reino. O irmão Fausto Miguel é alguém que eu admiro muito e ele é capaz de agregar, ele gosta. Desde a altura em que eu o conheci, eu percebi que o sentimento dele de reino é muito forte. Ele agrega as pessoas, para ele não interessa qual é a sua denominação eclesiástica. Então, nós precisamos ter pensamento de reino. O pensamento de reino agrega metodistas, batistas, até às vezes católicos, assembleianos, agrega toda aquela pessoa que se sente do reino cristão, evangélico, e eu gostava de frisar aqui o credo apostólico. Se você acredita em Cristo Jesus como alguém que veio do céu, nasceu de uma mulher, pelo poder do Espírito Santo, foi morto, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Você tem o pensamento do reino quando acredita nisso. Então, nos falta muito o pensamento do reino e esta falta faz com que haja desunidade no reino de Deus. Então, eu apresentei o estrelato, apresento a falta do sentimento do reino, nós acabamos criando ilhas por denominações, criando ilhas por igrejas, criando ilhas por preferência. Então, isso faz com que haja, de fato, a desunidade no meio gospel. Parece-me que o Gil saiu. Manuel. Eu estou aqui. Eu não sei se você quer acrescentar Avance, alguma Manuel. coisa. Pois. Estou sim. Ok. Eu acho que... Eu preferia apresentar só os 2 pontos. Ok. Falou sobre o estrelato, certo? Alô? Alô? Sim. Alô? Sim. Pode avançar. Tá me ouvindo? Pode avançar, filho. Pode ouvindo. avançar. Ok. Falou sobre o estrelato. Muito bem. E, de facto, não deixa ter razão, concordo. Eu queria apenas dizer o seguinte. O movimento gospel em Angola está realmente desunido. E este tema não é de hoje. Nós que lidamos diariamente com os artistas, com os músicos, com os fazedores da arte gospel, este é um pendente que, de facto, precisa ser resolvido. Porque entra ano, sai ano, enfim, está mais do que evidente que não há união no seio dos músicos gospel. Infelizmente, todos nós estamos de acordo nesta linha de pensamento, mas também para nossa tristeza é que não conseguimos melhorar. Então, a primeira questão é
é reconhecermos que de facto há essa desunião. E depois é seguirmos para frente, percebermos quais são as causas. De facto, se há desunião, se nós somos todos filhos de Deus, se nós somos cristãos, estudantes da Bíblia, praticantes da palavra de Deus, por que não nos unirmos? Se a própria Bíblia nos ensina que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quais são as causas? E uma das causas, de facto, aí a minha colega de painel já fez referência. O estrelato, de facto, está a nos estragar, está a nos desviar do foco, está a nos desviar do objetivo principal. Qual é o objetivo principal de um artista gospel? Seja lá cantor, corista, maestro, instrumentista, qual é o objetivo principal? O objetivo principal, o nosso objetivo principal é levar a palavra de Deus através daquilo que nós fizemos com a arte, com a música, com a poesia, com a dança, com a coreografia, enfim, esse é o nosso principal objetivo. Mas eu acho que tudo começa também pelo surgimento de muitas denominações religiosas. Eu acho que a barreira, muitas das barreiras que existem, consiste no facto de termos muitas denominações. E as denominações têm doutrinas. E a doutrina, existem doutrinas muito duras, muito rígidas. Existem doutrinas muito radicais. Por exemplo, há músicos, e a maior parte dos músicos gospel dependem do pastor, dependem, vamos lá falar, dependem da igreja. E às vezes para digamos que, às vezes, muitas das vezes, para atenderem um convite, eles carecem da apreciação ou da permissão do pastor. E o pastor, conhecemos muitos pastores que também não vão com a cara da igreja A ou com a cara da igreja X, da denominação B, denominação A. Então, tudo isso é um fator que contribui. Nós, a nível da Monumental Gospel, temos tido muitas dificuldades, porque quando convidamos, por exemplo, vamos já falar, um músico da igreja adventista, temos tido muitas dificuldades, porque a igreja adventista não dançam, são as respostas, por exemplo, que têm nos dado. A igreja adventista não dá, eles não gostam do barulho da bateria, das congas, eles não dançam, eles não... Enfim, então, eu acho que a principal barreira para que a união não aconteça no movimento gospel está nas igrejas, está nas denominações religiosas, está nos pastores, nos líderes, de facto que nos líderes que controlam a nata do movimento gospel. Gostaria de parar por aqui, nesta primeira abordagem. Mas antes mesmo de continuarmos, eu quero pedir, há bocado não evitei interromper, mas eu quero pedir que o Fiel ajuste aí a sua câmera. Ok. Deixa eu ver. Yeah. Está a aparecer apenas parte do teu rosto. Mas eu quero aqui trazer uma analogia. Normalmente, quando vamos ao médico, temos algum sintoma, o médico vai diagnosticar o que realmente temos e vai dar aqui uma medicação, não é, para corrigir o problema. Pelo que ouvi dos dois, também já há este diagnóstico do problema. Quem o vai resolver? Alô, Estão à Gil? vontade os dois. Sim. Olha, Não percebeu? Sim, queria saber se a câmera já foi ajustada. Tá. Pelo menos assim conseguimos ver o seu rosto. Sim. Ok, sim, tá bom. Obrigado. Ok. Sim, companheira de painel, pode avançar. Alô? Kaunga está à vontade. Alunga?
Oi, olha, se eu percebi bem, a questão do Gil foi querer saber quem vai diagnosticar ou quem vai dar solução. É isso, Gil? Confirme só, faz favor. Não, Pode ser que eu não tenha o percebido bem problema a vocês já questão. apontaram. Não, o problema vocês já apontaram. Ok. Agora, quem vai resolver esse problema? Sim, é isso. Quem vai resolver o problema? Aí está a questão. Quem vai resolver? Será que todos nós, conseguimos identificar o problema? Temos o discernimento do que está a acontecer? Aliás, eu gostava só também, antes mesmo de ir para essa questão, acrescentar um outro ponto que é muito importante e que talvez nos leve à questão de dar solução a este problema identificado. Eu apresentei o estrelato, apresentei a falta do pensamento de reino, mas eu gostava de também acrescentar o outro ponto, que é o não conseguirmos reconhecer que nós estamos errados individualmente ou coletivamente e resolver o problema. Este é se nós conseguirmos, por mais que identifiquemos o problema, né, identifiquemos os assuntos a serem resolvidos, nós precisamos ter a maturidade de dizer: eu estou errada e que a solução, a resolução do problema passa por mim. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa para que o problema seja resolvido. Isto é o que não acontece. Sabe, você ouve de todos a dizerem: olha, estamos desunidos, não há unidade no reino, não conseguimos trabalhar juntos. O fulano e o cicrano têm o nariz empinado, o cicrano... Você percebe esse pensamento, mas não existe a reflexão individual de: eu posso ser a solução. E se eu sou parte do problema, eu também sou parte da solução, então eu vou marcar o primeiro passo para a resolução do problema. Aí, eu preciso concordar em parte com o Manuel. Há necessidade daquele que faz música, o artista, estar agregado a uma igreja, ser liderado de alguém. Logo, há necessidade, sim, de, se eu convidar um músico de uma igreja, há necessidade de eu saber a quem eu vou dirigir a carta. Esses assuntos são importantes, de fato, porém, às vezes, algumas igrejas impõem barreiras a isso. O que eu apresentei aqui do sentimento da falta de reino. Eu não tenho o pensamento do reino. Eu, sendo de uma igreja que faz parte da Aliança Evangélica de Angola, a doutrina da minha igreja é semelhante às outras igrejas da Aliança Evangélica. Então, eu só vou me relacionar com estas igrejas. Eu não estou a dizer que isso é bom. Não, porque também eu sou alguém que luta contra isso. Não concordo necessariamente com isso. Mas isso não vem só dos músicos, está no topo. Essas divisões de ilhas estão no topo. Aqueles que nos lideram. Eu começo com o Ministério de Louvor e Adoração, eu começo em algum lugar. Então, a primeira solução mesmo é deixarmos de pensar que a minha denominação é melhor, é a mais, eu vou usar aqui, a mais santa, se calhar, é a que não tem pecado, é a mais correta, né? É a que não tem desvios doutrinários. Primeiro precisamos começar a eliminar estes pensamentos de a minha denominação, a denominação X, é a única que não tem desvios doutrinários. Sim. Há aqui uma questão. Você está a olhar para uma parte do... Sim, estás a olhar para uma parte do problema e eu queria trazer a outra parte, que é a parte comercial. Se para ir cantar numa igreja, o músico tem que ter esse protocolo, mas quando ele é convidado por uma empresa, uma produtora, cuja finalidade é em parte diferente da finalidade da igreja.
Esta burocracia, vou assim chamar, que a Kaunga apresentou, é para o músico cantar numa igreja, certo? Vamos convidar um músico, mas o pastor tem de ter conhecimento e não sei quanto, pronto. Mas quando olhamos para o lado comercial da coisa, ele tem uma carreira. E quando ele tem uma carreira, ele se relaciona com empresas. Vão as empresas também a obedecer a esta burocracia? O fiel pode intervir a qualquer altura. Sim, não, tá controlado. Porque eu acho que eu não sou muito apologista que um músico gospel profissional, que leva uma carreira com seriedade, não seja dependente, vamos lá dizer, de um pastor ou de uma denominação religiosa. Eu falo por experiência, eu dirijo coros e os coros até, claro, os coros são parte integrante da liturgia, esses sim. Os coros, claro, dependem da igreja, dependem da liturgia da igreja. Mas já os músicos, não concordo muito, porque eu acho que uma das principais razões que nos desuniram tem a ver mesmo com a percepção das igrejas, dos líderes das igrejas. Porque é só olharmos para nossas igrejas, que também nós não somos unidos. A Lunga falou bem, o topo. Quantas denominações religiosas nós temos em Angola, por exemplo? Nós temos aí o SICA, que é o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, que também não é unido. Então, muitos dos artistas bebem dos seus líderes, bebem esse comportamento, digamos, tem uma culpa. Muitos dos artistas bebem mesmo dos seus pastores. Mas agora, eu acho que tem solução. A solução é nos achegarmos cada vez mais a Deus e percebemos que a nossa missão é uma missão de evangelizar. Se nós percebermos, se nós atingirmos essa dimensão, nós não teremos esses problemas que eu considero que são problemas de base. E depois nós precisamos de ter uma associação, uma organização legítima que nos represente a todos. Nós não temos uma associação de facto, uma associação dos fazedores da arte gospel. Então, cada um anda por si só. Os bacongos estão do outro lado, os do sul estão do outro lado, o pessoal da IECA está do outro lado. Quer dizer, nós não pretendemos ter uma organização, vamos dizer, regionalista. O que falta na música gospel, dando já assim, alguns tópicos para a solução pelos caminhos, já falei de nos achegarmos a Deus, entendemos essa dimensão que não importa ser da IECA, não importa ser metodista ou católico, o importante é a missão. Nós pretendemos chegar até essa dimensão, até este nível. Mas também nós precisamos de uma organização. Nós não temos uma organização, uma associação de facto que una os músicos, porque as produtoras, muitas das produtoras também são conotadas. Não, essa produtora é da Metodista, não vou aí. Essa produtora é da Adventista, não vou aí. Essa produtora é quimbanguista, não vou por aí. Nós precisamos ter uma associação que disciplina os músicos, quer dizer, todos os fazedores, refiro-me, em todos os níveis. Mas, claro, não é mesmo uma tarefa fácil. Mas até onde eu sei, temos a ASO Música, temos ali a Associação dos Músicos Católicos e agora o Gui Destino encabeça um outro projeto, penso chamar-se AMUCA, eu estou aqui a tentar confirmar. Estas associações que já são dirigidas por pessoas que têm experiência também não conseguem fazer nada para melhorar
o que nós identificamos como estando errado na música gospel? Não, Gil, Olha, falou da associação dos... eu não sei, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que a solução seja a existência, sim, que a solução seja a existência de uma associação que vai resolver esse problema. Tem, essas todas que o Gil citou aí, tem. As mesmas pessoas que fazem parte de uma associação são as mesmas que vão fazer parte da outra. Então, a associação não vem só com o propósito para resolver esse problema. Não. Então, eu já vejo que a chegada de várias associações é só porque eu não fui aceito nessa associação, então eu também não quero saber, não me identifico com aqueles propósitos, então vou criar a minha associação, vou agregar alguns músicos que já estão naquela associação e vou trazer, e que acaba também não trazendo solução, não trazendo crescimento para o reino, porque algumas vezes as motivações não são as mais certas. As motivações, o que me leva a criar uma associação, às vezes não é a mais correta. Não é mau termos essa diferenciação toda regional. Não, não é mau. Não é mau termos as associações criadas. Não, não é mau de todo. O mau é quando as motivações não são as corretas. Eu gostaria de dar o exemplo de Apolo e apóstolo Paulo. Havia divisão na igreja por causa dos 2 elementos. Não é? Uns apoiavam Apolo, outros apoiavam a Paulo, porém todos tinham o mesmo propósito. Eles tiveram que ser, a igreja teve que ser repreendida, que não é uma questão de divisão. A diferença é importante, a forma como se trabalha é importante. A forma a IECA trabalha é importante, uma união trabalha, a metodista, a adventista trabalha é importante. Porém, precisamos colocar na nossa mente, inculcar na mente como os israelitas foram instruídos, inculcar na nossa mente a palavra, bater na nossa mente a palavra de que o pensamento precisa ser pensamento de reino, que tem um único propósito. Não tem muitos propósitos no reino. O único propósito para a nossa existência, para a existência de músicos, é a glorificação do reino de Deus, apesar das várias missões. Eu tenho esse propósito porque é o propósito divino para a nossa criação. Porém, no cumprimento deste propósito, eu tenho uma missão específica que é temporal, que é num determinado tempo, em algum lugar. O pensamento de que o propósito é único e coletivo precisa ser inculcado na nossa mente. E outra, para mim, a outra questão que pode ser solução, além desse pensamento, é, meus irmãos, ler mesmo a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, percebe-se que há uma falha nessa área. As pessoas precisam ser doutrinadas pela Bíblia. O músico gospel tem que conhecer a Bíblia. Eu não sei aonde li essa informação. Possivelmente algum livro que eu li. Kaunga, eu vou interromper por um instante. Primeiro, para dar aqui as boas-vindas ao Emanuel Copastro. Primeiro, para dar aqui as boas-vindas ao para pedir que, enquanto um tiver a palavra, os outros desligam os microfones para evitar aqui um retorno que vai perturbar aqui quem nos está acompanhando. Combinado? Sim, sim. Ok. Ok. Certo. E qualquer um de vós que quiser intervir, depois é só ligar o microfone e pedir aí um pontinho a quem estiver com a palavra. A conversa está aberta com o pastor. E eu penso que assim que a Conceição terminar o seu raciocínio, vamos deixar o Copastro também fazer aqui uma breve introdução e depois também vamos aqui aos comentários dos nossos irmãos que nos estão a acompanhar. Combinado? Certo. Na minha posição, na minha opinião, e é bem pessoal, os músicos gospel, precisam estudar a Bíblia, fazer formação
teológica, fazer formação bíblica básica, precisa conhecer a palavra, porque ela vai nos nortear. Se a palavra de Deus é que me norteia, eu não vou ter esses problemas de divisão. Eu não tenho problema com os grupos que apareçam, com os músicos que apareçam, desde que o seu alento seja a palavra de Deus. Então, o pensamento de reino, de que todos nós temos um único propósito, apesar da missão específica de cada um, e o propósito é glorificar o nome de Deus usando a música. Eu preciso ter em mente de que eu conheço a palavra, estudo a palavra e eu obedeço a palavra de Deus. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Isso é a única coisa que vai trazer unidade no reino de Deus. É claro que as discussões, as divergências, elas são importantes para o crescimento. Porém, mesmo que eu tenha um ponto diferente, uma opinião diferente, precisamos estar unidos no espírito. É o que a palavra de Deus diz. Precisamos ter o mesmo pensamento no espírito. Precisamos ser guiados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Isso é o que nos falta. Copasta, eu já sei que o Copasta aí resolve muito esses problemas, então eu vou lançar a bola para o Copasta trazer solução. Alô, Copasta? Alô, Copasta? Parece que o Copasta tem algum problema. Sim, não conseguimos ouvi-lo. Bom, sim, não conseguimos ouvi-lo. Ok, Gil. Alô, Gil. Pode avançar, enquanto aguardamos. Ok, eu acho que. Alô? Pode avançar. Ok, eu acho que além da questão que a Conceição faz referência, e falou e muito bem, que como cristãos nós precisamos ter educação cristã. Ok, a educação cristã é fundamental. A questão da educação cristã, não é? É muito fundamental para o desenvolvimento da música gospel. Isso me preocupa porque eu não estou satisfeito, eu não estou, como alguém ligado ao movimento, não estou satisfeito com o estado atual da música gospel. E, claro, nós temos muitas valências, temos muitas potencialidades, temos, de facto, pessoas com grandes talentos, pessoas com dons, mas enquanto não resolvermos esta questão da união, nós não vamos atingir os objetivos, nós não vamos chegar lá. Falei, claro, sobre a questão da educação cristã, mas eu acho que, além da educação cristã, isso tem a ver também com a própria, eu digo que educação familiar, né? Se eu posso considerar a educação do berço, a educação da base. Por quê? Porque eu acho que não é necessário ser cristão, isso é o meu ponto de vista, para de facto eu me unir a alguém, tipo, eu apoiar o projeto de alguém. Não preciso ser cristão, não preciso estudar a Bíblia para impulsionar a criatividade do meu amigo, do meu irmão, do meu próximo. Claro, a educação cristã é fundamental, mas desde o momento que eu tive a educação dos meus pais,
A educação de berço, depois a educação da escola que me ensina a amar o próximo, que me ensina a respeitar e a valorizar o meu próximo. Claro, não preciso de ser grande estudólogo da Bíblia para compreender isso. E o que nós temos, de facto, é esse problema que é de base, eu considero questão de base. Isso nos falta a educação de base, porque os artistas são desviados por simples coisas, tipo, vou aqui dar alguns exemplos. Lançou um CD, ele já acha um grande artista. Só vendeu 500 cópias, ele pensa que é o maior artista gospel do mundo. Quer dizer, realizou um concerto, vamos lá dizer, no Cine Atlântico, ele acha-se já o melhor. Não consegue ir assistir o concerto do seu colega, não consegue ir comprar o disco do seu colega. Ele está com dificuldade de partilhar, até partilhar um simples post lhe faz confusão. Então isso tem a ver com educação. Quer dizer, o sucesso do seu próximo lhe faz confusão. Então isso tem a ver com educação da base. Por isso, claro, quando eu falo de associações, não digo que é o remédio. Não, é uma via, é um caminho. Porque o principal caminho, o principal remédio para sairmos deste marasmo é a nossa conversão. Sermos cristãos de verdade. Porque um cristão de verdade, alguém que conhece a palavra de Deus, não tem esse tipo de comportamento. Eu não posso, tipo, a Monumental Gospel não pode se entristecer ou se incomodar com o sucesso da Máximo Som. Eu não posso me entristecer com o sucesso do portal Arautos. Não posso. Eu acho que tem a ver. Alô? 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 Estamos a ouvir. Manuel, estamos a te ouvir. Assim que o Fiel terminar, vamos ao Copastor, que já está em perfeitas condições para comunicar. Ok, então de imediato passo a palavra ao companheiro. Queremos ouvi-lo também. Boa noite. Agora não sei se me consegue ouvir mesmo. Perfeitamente, Shalom, pode Maranata. avançar. Perfeitamente, pode avançar. Estou bem perdido. Perdi bons contributos. Quero agradecer ao Mano Gil por me proporcionar esse privilégio de estar aqui junto ao mais velho Fiel, a Yanangá, Manação. Mas eu queria os trechinhos que eu ouvi, né, quando entrei do Mano Fiel e também da Manação, dizer que nós como cristãos, devemos ser os causadores da paz, da harmonia, né, da união no nosso seio evangélico. Nós somos o causador, e se não haver isso, também seremos os causadores da mesma. E dizer que músico que não conhece as escrituras sagradas não deveria ser chamado músico cristão. Porque a Bíblia Sagrada é o manual do fabricante. Nós devemos ver debaixo, né, ou por cima desta base, da base bíblica, onde nós aprendemos as nossas origens. O nosso A até o Z deve estar, né, alicerçada na Bíblia Sagrada. Então, ser um músico e não ter comunhão, né, e não
Parece que perdemos novamente o áudio do Copastor. Alguém está a ouvir o Copastor? Não estou a ouvi-lo. Vamos pedir ao Copastor para ver se mexe mais ali no telefone, porque perdemos o som. Ok, enquanto aguardamos pelo... Quando o Copastor... Estamos sem o som. Depois, quando conseguir resolver, pode voltar. Estavas com a palavra, pode pedir novamente a palavra. Fiel, há aqui questões, Sim. e tem mesmo também dirigida para si, e eu gostaria de ler, vamos já interagir com quem nos está aqui a acompanhar. Aqui também agradecer já a todos os que nos estão a acompanhar e obrigado por estarem a participar deste debate, não é? Aqui o Carlos Miguel da Costa que pergunta, essa falta de educação, a quem recai a culpa? E quem falou disto acho que foi o Fiel, então vamos pedir ao Fiel que responda. Alô? Alô? Tem a palavra, Fiel, tem a palavra. Ok, eu falei da educação e eu queria subdividir a educação em duas fases, ou em dois níveis, que é a educação de berço, não é? A educação de berço é a educação familiar e a educação escolar. Eu acho que quando nos falta essa educação, poderíamos encontrar aqui dois culpados, ou nesse caso eu, o personagem principal, ou a falta de família, né? Da base familiar, a falta de escolaridade. Depois, a educação cristã, claro, é fundamental. A educação familiar, ou a educação cristã, partindo do princípio que nós, claro, estamos a nos identificar como músicos gospel. Então, se somos músicos gospel, a educação bíblica, a educação cristã é fundamental. Então, a questão do Carlos, ele pergunta de quem é a culpa. Bem, podemos encontrar aqui vários culpados, ou do próprio músico, ou da inexistência, ou da igreja que, de facto, não tem políticas plausíveis, não é? Políticas concretas, melhor, que fazem com que o seu membro, ou, claro, o músico, tenha essas bases. Porque há pessoas que, claro, não passaram os níveis para as igrejas ortodoxas, vamos lá dizer, as igrejas tradicionais, que eu, pelo menos, conheço. A educação cristã, desde o estudo da Bíblia, desde o estudo do manual de instrução, a escola dominical, tudo isso é um caminho para moldar o cristão, o indivíduo, porque nós não somos primeiro músico gospel, depois cristãos, não. Nós somos primeiro cristãos convertidos e depois catapultamos-nos para músico gospel. Então, há músicos que fugiram desta fase, não passaram neste nível, não é? Quer dizer, saíram do nível 1 para o nível 10. Não, isso nunca vai dar certo. Então, o que eu aconselho é que voltemos à fonte. A fonte é a educação cristã. A fonte é a Bíblia. Vamos avançar aqui para o comentário da irmã Luísa Eliseu Monteiro. Ela diz, nós fomos chamados para servir e o propósito é alcançar almas, mas muitos dos artistas gospel estão focados no talento e não no dono do talento. A nossa doutrina deve ser a doutrina de Cristo, pois as denominações não definem o teu caráter em Cristo. O foco, se for Cristo, nunca haverá desunião. O nosso guia de vida é as Escrituras e não as denominações. Logo, acredito que o problema está na falta do verdadeiro conhecimento
das escrituras, pois o gospel é um estilo de música. Ela tem aqui um outro comentário, e antes mesmo que eu passe a palavra para vocês comentarem o comentário dela, eu vou ler aqui o outro comentário. Ela diz: a solução para essa situação é mesmo voltar para Cristo e seguir o que ele fez, o que sempre ele fez, amor às almas. Antes de ir para outros comentários, eu vou pedir que vocês façam um breve comentário sobre esta contribuição da irmã Luísa. Eu não ouço a Kaunga, não sei se o Fiel consegue ouvir. Eu não, também não consigo ouvir a Conceição. Ok, acho que agora ligou o microfone. Okay. Eu acho que tinha colocado o microfone no mudo. Peço perdão. Estão a me ouvir agora, né? Sim. Isso. Perfeitamente. Olha, eu acho que nós falamos sobre isso. E eu queria embasar o comentário dela na recomendação do apóstolo Paulo em Efésios, no princípio geral da submissão. Paulo orienta: sejam submissos uns aos outros. Sabe, nós podemos entender essa submissão uns aos outros no sentido de valorizar, considerar, e isso o próprio apóstolo Paulo também falou, considerar o outro superior a nós. Isso denota humildade. À medida em que eu vou considerar o outro superior a mim, eu sou submissa a esse irmão, no princípio geral da submissão, nós estamos a caminhar no mesmo pensamento espiritual, no mesmo propósito. Há aquela música que nós cantamos muito e é do apóstolo Paulo que escreveu: porque por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja toda a glória. Está a perceber? Tudo isso precisa nortear a nossa vida como cristãos. O ser músico gospel é só parte da minha missão, parte do cumprimento do propósito de Deus aqui na terra. É parte daquilo que eu vou fazer para Deus. Então, primeiro eu sou cristão e ele estabelece o propósito. Depois ele vai mostrar como eu vou cumprir esse propósito. Alguns vão cumprir cantando para Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Então, sim, há necessidade de nos voltarmos para a Bíblia e compreendermos os princípios básicos da relação com Deus e com o próximo. Isto é fundamental, porque as diferenças vão sempre existir e elas são normais que existam essas diferenças. Mas se há esse conflito de divisão, eu sou do X, eu sou da igreja X, não me junto com outro, é porque falta o pensamento bíblico na nossa vida. Essa educação cristã e teológica é importante para os músicos gospel, que primeiro, antes mesmo de serem artistas, como já foi dito, artista gospel, essa expressão artista gospel sobe-nos a cabeça de tal forma que nós nos esquecemos que antes mesmo de sermos o artista gospel, eu sou o cristão com um propósito no plano grandioso de Deus a ser cumprido. Então, isso é que provoca desunidade. Sim, eu concordo com ela. Precisamos voltar para a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Esse manual precisa nos orientar a nos relacionar entre si, e isso às vezes é mesmo de base também, lá na base, está a faltar. Eu queria usar uma expressão aqui que é melhor só ficar na minha mente. Nós não caímos de paraquedas no reino de Deus. Não, ele nos trouxe. Deus nos trouxe para o seu reino. Precisamos aprender o que ele quer para podermos fazer as coisas muito bem. Só para frisar, as diferenças vão sempre existir e elas são importantes. Só que a Bíblia nos dá a solução
para essa diferença. O propósito deve ser maior do que aquilo que eu faço. Eu não sei se deu para perceber. Fiel, qual é a tua apreciação antes mesmo de irmos aqui para outros comentários? Bem, eu não queria ser repetitivo, porque a questão aí da nossa irmã, nós já, desde o princípio, estamos a dar mais ênfase. Eu acho que tem a ver mesmo com foco. E eu percebo que os debates também vão... Quanto mais debates existirem, mais palestras, mais workshops, mais meetings, conversas sobre este tema, nós vamos despertando, os músicos vão despertando. Precisamos catucar, precisamos pressionar. Porque também eu digo que hoje, como já se fala de profissionalismo, já se fala de qualidade no movimento gospel, aos poucos os músicos vão despertando, porque por si só, desunidos não vamos chegar lá. Perguntem à irmã Sofia, ao Dodô Miranda, ao Bambila, ao Gui Destino. Digamos que alguns dos precursores, aqueles que de facto começaram a revolucionar este movimento, eles mais do que eu estão convencidos que por si só, desunidos, não vamos chegar lá. Então é preciso que nos unamos para que de facto façamos crescer a obra de Deus. Bom, o Fundamento Socialita diz, na minha opinião, precisamos cultivar primeiro a irmandade. Sim. Yeah. É interessante que esse assunto já é discutido há muito tempo. Eu lembro-me de uma gala que aconteceu na Vila Alice há alguns anos, eu acho que há mais de 10 anos, e a discussão era essa, meu irmão. 10 anos depois ainda estamos a discutir que estamos desunidos. A organização foi perfeita, né? A organização da gala foi perfeita. Estava lá o Gui Destino, estava o Bambila, eu acho que a irmã Sofia também estava, o Praise Art representado lá, e o Praise Art fez um trabalho muito bom. É um movimento que fez um trabalho muito bom em prol da arte gospel. Eu conhecia a Praise Art há muito tempo. Não importava se você era de que igreja, desde que você era fazedor de arte, era acolhido nesse movimento. Eu me lembro desta gala, eu saí de lá frustrada, porque eu pensei que de fato iríamos sentar e encontrar solução, né? E ver, sim, de fato estamos unidos. Qual é o problema e quais são as soluções? A minha decepção foi que as pessoas que estavam a intervir por causa desse, estavam a trazer embora outros assuntos. Está a ver? Quando você não tem foco naquilo, você não se concentra no principal, no objetivo que te levou, você levanta outros assuntos. E a gala terminou por aí. E eu acho que não me lembro de ter participado em alguma outra gala, mas mais de 10 anos, ou 10 anos depois, estamos a falar do mesmo assunto. Unidade no movimento gospel. Então é porque ou nós negligenciamos, e eu disse isso a princípio, eu preciso entender que sou parte da solução, sou parte do problema e sou parte da solução. Se eu me esquivo na solução do problema, mesmo quando o identifico, não haverá solução deste problema. Não, podemos apresentar todas as soluções aqui, mas se as pessoas não se sentirem parte do problema e parte da solução, não haverá solução. É mesmo só mais um encontro que vamos sair daqui. Tá, estamos desunidos, tá. A solução é qual? A solução é termos o pensamento do reino. A solução é deixarmos de ser estrelas. A solução é voltarmos para as escrituras sagradas. Tudo bem. Quem vai fazer isso? Eu preciso começar a marcar o primeiro passo. Como alguém que tem o ministério no louvor e na adoração, alguém que usa a música como arma de guerra,
para glorificar o nome de Deus. Eu preciso entender a minha missão, o meu propósito, e que todas as pessoas à minha volta com o mesmo propósito, com a mesma missão, estamos a trabalhar para o mesmo Deus e precisamos cooperar. E como vai ser essa cooperação? A cooperação não é fácil. A cooperação é fácil para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus os guiando e a palavra de Deus. Aí sim, mesmo quando nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus nos guiando, é difícil a cooperação. Não é para qualquer um, é para a pessoa que entendeu de fato que o propósito é maior do que os meus caprichos, do que o meu estrelato, do que a arte que eu faço. Então, esta é a minha posição. Pronto, vamos aqui novamente aos comentários do Fundamento Xalita. Na minha opinião, precisamos cultivar primeiro a irmandade entre os fazedores da arte. Segundo, saber que, diferente dos demais, somos chamados a fazer uma arte que representa o Evangelho. Portanto, a unidade reflete Salmos 133. E se a Bíblia for a base de todos, então vamos lutar por ela sem alas. Depois tem aqui o João Duarte, um abraço, obrigado por estar conosco. Boa tarde, amados de Cristo, aqueles que são realmente por Deus e não pelas igrejas, espaço físico aqui, entre parênteses, deveriam ter já na sua mentalidade a partilha, a ajuda, a sinceridade e muitos outros atributos que, assim, os intitulados do gospel deveriam seguir. A união, então, seria natural. Atualmente, não há, mas deveria haver mais união e humildade nos servos de Deus, amantes e fazedores do gospel. Vamos ensinar o bem ao próximo e afastar a inveja de muitos, principalmente daqueles que já tiveram o sucesso. Depois temos aqui o Gomes Ernesto, obrigado por estar conosco. Ele diz: precisamos nos encontrar em Cristo e não na música. E isso vem, como já se disse, vem mergulhando na palavra de Deus. Precisamos ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo, louvor e adoração a Deus. Quando pessoas não têm o mesmo objetivo, não conseguem andar juntas. Depois, o Julião Tayengo, que diz: hoje a igreja tornou-se mais empresa do que propriamente uma escola. Também aqui agradecer o Nathaniel Manjolo, que está conosco. O Julião Tayengo diz, segunda parte, o músico impelido de ensinamentos egoístas, doutrina da prosperidade desenfreada e esquecendo o fundamental que é a humildade, Cristo. Obrigado. Bom, esses foram os comentários e alguma coisa do que os nossos amigos trouxeram, vocês já falaram, mas eu quero trazer aqui uma questão. Estamos aqui a 1 hora de conversa, vamos ficar mais uns minutinhos para ver se ainda conseguimos ter também o Manuel Copasto. Seria bom ouvirmos pelo menos 5 minutos do que ele pensa a respeito do tema. Se vocês não tiverem aqui uma outra opinião, ficaríamos até 19h30, para ver se nesse espaço conseguimos ainda ter o Copasto. Ok. Pode ser? Sem problema, sem problema. Ok, então estamos aguardando também pelo Copasto, enquanto vamos olhar aqui para os outros aspectos. Eu quero entrar aqui num aspecto que eu penso e cada dia mais me convenço que seria um ponto-chave para que os músicos se aproximassem. Hoje todos têm necessidade cada vez mais de ter dinheiro para fazerem as suas obras. E o dinheiro exige, para o músico conseguir dinheiro, ele tem que estar num mercado organizado. Por que é que os músicos não se
abraçam, não se unem para terem um mercado organizado. Gil. Alô? Gil, está me ouvindo? Estou a ouvir. Sim. Ok. Fez uma pergunta pontual. E no princípio da minha intervenção, quando referia-me sobre as doutrinas, porque eu sinto isso, nós não estamos sabendo gerir, não estamos a saber gerir essa questão, não conseguimos viver, tipo, unidos na diversidade. É importante que sejamos também claros que não se espera uma união total, é impossível. Não vamos nos unir a 100%, é impossível. Mas o que se espera é que, de facto, digamos, 80% ou 90%. Quando eu falava das denominações religiosas, perceba, o que é que tem afastado os músicos gospel? Tem a ver com a linhagem de pensamento, a linhagem de crença. A questão que colocou, por exemplo, da organização. Há uma corrente, há um núcleo no movimento gospel que são defensores da organização, que são defensores do profissionalismo. Por exemplo, uma das questões que se coloca tem a ver com a cobrança de cachê. Há quem no gospel não concorda que se cobra cachê. Não, então, essas divergências, por exemplo, há quem no gospel não concorda que o músico, por exemplo, vai cantar nos supermercados, na televisão, que vai à rádio. Não, para ele, a música gospel deve limitar-se apenas dentro da igreja. E poderia dar aqui muitos exemplos. Há quem que defende, há músicos que defendem que não se pode vender, não se pode cobrar disco, não se pode fazer concerto para cobrar ingresso. Então, não é possível você se juntar a alguém com esse tipo de pensamento, tipo, são pensamentos diferentes. Mas isso é porque por causa da doutrina. Isso é por causa da doutrina. Então, enquanto isso Mas existir... há aqui uma... Fiel, desculpa só aqui interromper, mas é uma questão muito pontual. Ok. Pois, quem não concorda, por exemplo, que a sua música seja vendida, como ele quer fazer isso como um serviço que ele presta a Deus, ele investe do seu bolso e oferece a música, certo? Certo. Ou as pessoas querem ir pedir dinheiro dos irmãos para fazer um CD que ainda vende à porta da igreja, mas não quer que os outros vão à Independência, que os outros vão ao Cine Atlântico, etc. Não, isso não tem como, Gil. Não tem como. Para quem quer organizar o movimento, para quem quer que a música gospel se expanda fora do nosso território, para quem quer profissionalizar a música gospel, não tem como, esse é o caminho. Mas agora, o que acontece, para não fugir do nosso tema, é que eu, se não concordar, por exemplo, há músicos que não concordam que de facto que se cobra cachê para cantar na igreja, por exemplo, um outro debate. Mas ao invés de eu respeitar o meu próximo, tentar perceber, não, eu me afasto. O que acontece é isso, muitos músicos, por não entenderem, ou não estarem de acordo com a convicção do outro, nesse caso do amigo, do irmão, do próximo, do colega, ele afasta-se, tornando-se num inimigo, num adversário feroz. Aí vem a questão que não conseguimos viver unidos na diversidade. Portanto, são muitos fatores, né? Se chamarmos aqui todos os músicos de Angola, cada um, quer dizer, ninguém vai
assumir que é um fomentador da desunião. Todo mundo vai aparecer bem na fita. Todo mundo, se chamarmos aqui, vamos lá, um debate de 100 pessoas, ou uma conversa. Todo Guido Chino vai falar, não, eu sou da União. O Dodô vai falar, eu sou da União. A irmã Sofia vai falar, eu sou da União. A Lioto vai falar, não, eu sou... Quer dizer, depois não vamos encontrar, de facto, afinal, quem promove a desunião. Por isso é que eu acho que a questão é individual. Boa questão essa. Não vamos levar isso na coletividade, é individual. Porque senão, para todo mundo, aquilo que a Constituição falou, não, a desunião, tá bom. Então, quem é o fomentador da desunião? É complicado. Mas, aqui, bom, a Conceição pode intervir a qualquer altura. Eu quero... Deixa-me só falar sim. um pouco. O Manuel falou de um aspecto muito interessante e que me chamou muita atenção. É o fato dele ter dito que não é possível que sejamos unidos a 100%, né? Que tenhamos o mesmo pensamento, e eu vou alargar isso, que tenhamos o mesmo pensamento a 100%. Não é possível. Mas podemos e devemos ter o mesmo propósito e podemos cooperar mesmo que tenhamos linhagens doutrinárias diferentes. O que precisamos é cooperar. E um exemplo sobre cooperar nessa era digital, eu não preciso ter o mesmo pensamento que o teu, né? Concordar se você cobra ou não, para partilhar um trabalho bom teu, por exemplo. A partilha do trabalho do outro me faz crer que eu estou a cooperar no reino para que o trabalho cresça. Há necessidade que se fale bem dos outros músicos, dos outros artistas, para as outras pessoas que se conheçam o trabalho. A recomendação, eu vos recomendo o grupo do Winners, por exemplo, eu vos recomendo o Ao Som da Graça, eu vos recomendo o Carvalho de Justiça, vos recomendo vários tantos grupos que eu não tenho medo, não tenho receio de partilhar aquilo que eles fazem. Quando têm um trabalho novo, eu já estou lá a ver, mandam, já estou a partilhar para que as pessoas conheçam. Isso se chama cooperar. Eu não preciso ter a mesma linhagem de trabalho que a tua, mas se eu descubro que temos o mesmo propósito, que é engrandecer o reino de Deus, eu vou cooperar contigo, eu serei cooperadora naquilo que você faz. Logo, eu estou a considerar você importante no reino. E sim, Manuel, eu já disse aqui que a solução é cada um desse problema. A solução não vai ser, e o Manuel disse bem, podemos trazer todos os músicos aqui, e eu que aconteceu há 10 anos, eu saí frustrada daquela gala. Todo mundo sabia que tinha problema. Tá bom, vamos resolver. Quem vai resolver? E ninguém se sentia parte de que está a fazer mal. Todo mundo aí que intervia apontava, não. E até acabaram apontando nomes. O fulano faz, o cantor cicrano faz, o cantor cicrano faz aquilo e aquilo outro. Gente, isso não é pensamento do reino. E é assim que acontece. Cada um acredita que tem problema. Cada um acredita que o outro tem problema. Cada um acredita que o outro é achado, tem o nariz empinado, é primadona. Mas não se considera solução do problema. Nós podemos começar com coisas pequenas. Esses eventos que agregam 3, 4, 5 grupos ou 6 pessoas, ir lá apoiar, isso se chama cooperar. Nós não vamos fazer um trabalho de qualidade sem gastar dinheiro. Precisamos de gastar dinheiro. E eu concordo com o Gil. Você não pode ir, eu não sei se falou aqui nesse programa, em alguma outra entrevista que tivemos, você não pode ir chatear o outro para pagar o trabalho que você quer fazer. Se você dizer trabalho de qualidade, se você acreditar que não deve cobrar, pode até acontecer na misericórdia do Senhor. Porém, há necessidade de se organizar, estabelecer os pensamentos, os critérios de como nós vamos cooperar. A cooperação parte de onde? O crescimento individual, o pensamento coletivo precisa ser Cristo. Aí nós vamos conseguir resolver esse problema. Mas é um pensamento coletivo que começa no individual. Não vamos unir a 100%, porém podemos cooperar muito mais
mesmo tendo pensamentos doutrinários diferentes. Nós já trabalhamos, e o meu líder participou há pouco tempo aí com uma intervenção, Gomes Ernesto, nós já trabalhamos com alguém da Adventista, já cooperamos com o grupo da Adventista, e nós sabíamos, de fato, que a Adventista tem muita restrição em aceitar algum convite. Tivemos uma atividade de 24 horas de louvor e adoração, que chamamos o grupo Adventista, esteve lá, na nossa igreja, cooperou conosco. E vários outros grupos estiveram lá, cooperaram conosco. Então, há necessidade de conhecermos bem as pessoas, independente da linha doutrinária, que eu não posso tirar mérito nisso, eu não posso desmerecer a linha doutrinária de cada um, porque doutrina é fundamental. E é algo que está inculcado na nossa mente. Se eu perceber que a linha doutrinária de alguém não é algo que me edifica, vai ser muito fácil eu não cooperar com essa pessoa. Porém, isso não deve ser o elemento fundamental da nossa separação. Não. Cristo deve ser a nossa unidade. Se ele professa Cristo como Senhor e Salvador, então estamos unidos, podemos cooperar. Há aqui um aspecto, e eu quero também fazer aqui uma nota sobre os vários comentários que nós lemos aqui dos nossos amigos que nos estão a acompanhar e aquilo que vocês estão a falar. Parece que o enfoque está muito na doutrina. Mas quando eu olho para as coisas, eu vejo que os músicos vivem lamentando dinheiro. Agora, nesse período, até a lamentação é dinheiro para viver. Anteriormente era dinheiro para o CD. Agora é dinheiro para viver. Dinheiro uma vez. Abençoe o teu irmão, quer lançar uma obra para o Senhor. Agora é mesmo dinheiro para viver. Se isto também é um problema, não deveriam as pessoas começar a mudar agora de pensamento? Afinal, esse fardo é muito pesado, sozinho não podemos ou não posso, tenho de me juntar a alguém que se calhar até tem uma visão maior do que a minha, para conseguirmos ultrapassar essa dificuldade. É difícil se pensar assim, será, ou Fiel? Gil, fazes uma nota muito importante, porque, primeiro, andamos a nos confundir. Eu espero que com esta situação da pandemia, não é, que venhamos a refletir, que venhamos a nos organizar, a baixar mesmo um pouco a nossa crista e sermos humildes no sentido de perceber que ainda, estamos a falar em 45 anos de independência, ainda estamos distantes, não é? Queremos atingir a dimensão da música gospel, por exemplo, do que já se pratica no Brasil, na África do Sul. Então, mais do que muito blá, 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 é importante que nos unamos. Falou bem, e nós também, a nível da Monumental Gospel, temos recebido muitas ligações, muitas mensagens, enfim, que de facto esta questão do coronavírus, dessa pandemia, veio destapar muitas cubas, porque as pessoas pensavam que o facto, aquilo que eu falei, volto, sublinho, que o facto de vender já uns 1000 CDs, ele tudo pode. O facto de encher um Royal Plaza, uma LASP, ele já tudo pode. Não. Eu posso. Não. Nós estamos ainda distantes. Nós precisamos de profissionalizar este movimento de Angola. E mais do que estarmos unidos, quer dizer, a solução, uma das soluções é parte, não é, na união dos músicos gospel. Eu falo agora como CEO da Monumental, nós temos feito tudo. Uma das produtoras também que tem feito muito é a própria Máximo Som. E para nós importa que surjam outras plataformas, outros movimentos que ajudem a agregar valor
de forma positiva para que os músicos gospel percebam que precisamos nos unir. Claro, podemos divergir, a Conceição falou muito bem. É normal que vamos divergir em algum ponto. Eu tenho muita gente, quer dizer, que não concorda que se cobra cachê, por exemplo, para se cantar na igreja. Eu respeito, mas não é a minha opinião. Não é a minha opinião, mas eu respeito. Mas não obstante a isso, eu não me afasto dessas pessoas. Eu coopero, a Monumental coopera, nós impulsionamos. É ensinar as pessoas a viver na diferença. Então, eu acho que este debate está a ser acompanhado por os diversos músicos, não é? Diversas sensibilidades. A mensagem é essa. Eu acho que, em linhas gerais, nós passamos aqui a mensagem fundamental. Se não nos unirmos, e se não for essa nossa geração, não acredito muito que vai ser necessário lutarmos mais 50 ou 100 anos para atingirmos a dimensão que se pretende na música gospel. É agora. Porque, repito, 45 anos de nação, de independência, hoje, se formos para falar dos ganhos da música gospel, não nós estamos longe. E tem um projeto... Pode falar. Permita-me só ler aqui um comentário do Ernesto Gomes, depois eu vou fazer aqui uma questão. Muitas vezes criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e isso precisa ser derrubado para que consigamos trabalhar juntos, mesmo discordando. O propósito deve ser sempre maior que as nossas diferenças. Se entendêssemos o privilégio que é servir a Deus, ai. Bom, vocês querem comentar ou eu posso fazer já aqui a minha questão? Vão comentar aqui? Vão comentar o comentário do Gomes? Não, eu acho que não, na minha opinião. Não, eu não quero comentar, não quero fazer um comentário acima desse que já foi feito, porque eu concordo com esse comentário plenamente. Se eu acrescentar, vou estar. Porém, eu gostava de trazer 2 pontos que precisam ser desconstruídos. A questão do dinheiro precisa ser desconstruída na nossa igreja. Como nós olhamos para o dinheiro na igreja é um ponto a ser desconstruído em várias igrejas, né? Uns estão na luta do ensino da prosperidade exacerbada, outros estão na luta de não se pode cobrar, não se pode, como que se o dinheiro não fosse importante para o avanço da obra do Senhor. Dinheiro é importante para o avanço da obra do Senhor. O Senhor sacode os nossos bolsos para que a obra dele ande. E para as igrejas, algumas igrejas tradicionais têm muito problema com o dinheiro e precisa se desconstruir. O dinheiro que os missionários trouxeram nos anos 1900, as igrejas centenárias, saiu da contribuição dos irmãos lá. Só que nos ensinaram que o dinheiro é de todo mal. Está a perceber? Há esse pensamento que o dinheiro é mau, que precisa ser desconstruído. Há necessidade de termos valores para o avanço da obra do Senhor. Isto é importante. Precisa-se ensinar isso às pessoas, como contribuir e contribuir bem, e valorizar o trabalho para que a obra ande. Há o outro elemento que é extremamente importante, que algumas vezes eu percebo que está ligado à questão do dinheiro, é a desconstrução do pensamento que os líderes das igrejas têm sobre os músicos, em relação aos músicos. Qual é o investimento que a igreja local tem em relação aos grupos de louvores que tem? Não há investimento nisso. Está a perceber?
olha-se para o músico na igreja como alguém tem talento, vai só cantar, use o talento para a obra do Senhor. As lideranças das igrejas precisam entender que o músico serve ao Senhor, prega a palavra, ensina a doutrina da Bíblia pela palavra. E a música é uma das formas de doutrinar a igreja, e muito bem. Logo, precisa-se desconstruir o pensamento das lideranças das igrejas de que cantar é só cantar. Você vem para aqui para a igreja e canta, acabou. Não requer um investimento. Não, as nossas igrejas precisam começar a investir nos seus músicos, a fazer investimentos nessa área que é de extrema importância. E assim nós vamos acolmatar várias dificuldades que nós podemos ter em relação à música. Ok. Bom, nós estamos a 5 minutos não é? Ok. De fazermos aqui 1h e 30 minutos. Bom, eu queria deixar uma questão, que é mesmo a última questão para fecharmos a nossa conversa. Bom, quando eu comecei a me envolver muito, não é, trabalhando nos eventos gospel, reportando, eu senti alguma necessidade de visitar outros países, não fisicamente, não é? Via internet, falando com pessoas que estão em outros países, para conhecer um pouco como é que as coisas funcionavam lá. E depois passei aqui a ter a apreciação também de que os músicos tinham de conhecer, não é, outros mercados para conseguirem fazer desenvolver, não é, buscar experiências para fazer desenvolver o mercado onde eles atuam. Vocês que estão ligados à música faz tempo, notam esta preocupação dos vossos colegas? Vocês têm essa preocupação de ir buscar experiências noutros lugares e para aplicar aqui? Alô? Pois. Alô? Sim, sim. Sim. Perceberam, né? Ok, percebi sim. Essa questão é mesmo individual. Quanto claro, a mim e quanto a Monumental Gospel, a nossa busca tem sido incessante, porque é importante que se façam comparações, e nós temos feito, sobretudo no mercado brasileiro e sul-africanos, não é? Por exemplo, eu tenho investigado muito como é que o Joy Celebration, não é? Já a nossa paixão pelos coros, como é que o Joy Celebration, como é que o Soweto Gospel, como é que o Hillsong, falo de agrupamentos, bandas, grupos grandes, como é que eles levam a carreira, não é? Mesmo cantando gospel, mas são profissionais e aceitam a nível mundial. Então, claro, Gil, não tem como. E hoje nós não temos motivos, hoje nós temos tudo. Temos as plataformas digitais, nós estamos na globalização, não temos como. Queremos crescer, temos que viver nossas experiências. Nós temos feito isso. E claro, não é para ver se de facto revolucionamos o movimento gospel aqui em Angola. Kaunga, para finalizar. Eu acredito de fato na necessidade de se conhecer novas experiências, de buscar novas experiências, partilhar novas experiências, conhecer outros lugares onde se faça o mesmo trabalho para que possamos crescer. Não há crescimento se nos isolarmos, não há crescimento se não quisermos nos profissionalizar. Eu partilho do pensamento, sim, de que precisamos olhar para outros lugares, alguns um pouco mais
avançados do que os outros, ver o que eles estão a fazer bom, aquilo que nós podemos ter também aqui, aquilo que nós podemos fazer aqui também, olhar para a qualidade de produção que eles têm e nós almejarmos a mesma qualidade de produção. Outro elemento importante que falta mesmo no nosso mercado gospel, né? na nossa região gospel, é exatamente a falta de profissionais de fato na área da música. Nós temos poucos. Temos um ou outro. Precisamos mesmo que a pessoa, que o artista gospel, ou não apenas aquele que vai cantar, mas vamos entendermos a música em todas as suas áreas, em toda a sua dimensão, de engenheiro que estude mesmo engenharia. O irmão que vai mexer na mesa de som tem que estudar mesmo, tem que estudar engenharia, tem que se profissionalizar, não é só porque ficou curioso e foi mexer. O irmão que vai produzir o concerto gospel precisa ter mesmo produção, saber como se faz, se profissionalizar na área. Nós deixamos muito a desejar nesse sentido. Nós não encontramos engenheiros de som nas nossas igrejas. Se tem, é agora um ou outro que está lá. Não encontramos especialistas em várias outras áreas, em direção musical, por exemplo, nas nossas igrejas. E nós precisamos que os nossos fazedores de arte gospel se profissionalizem naquilo que estão a fazer, estudem aquilo que estão a fazer, olhem para os outros lugares aonde faz para que haja crescimento. Então, muito obrigado obrigado mesmo por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui durante essa hora e meia a refletirmos sobre este tema. Eu gostaria de voltar a conversar falar deste tema para ouvir outras sensibilidades e vou lançar aqui um desafio à Kaunga. Podes apontar duas senhoras pode lançar o desafio que podem estar conosco na próxima terça-feira para conversarmos, já que hoje só conseguimos, lutamos para ter aqui dois senhores e uma senhora, e na próxima terça-feira fazíamos aqui o inverso, não é? Traríamos duas senhoras e um senhor. E o primeiro nome que passou pela minha mente é a Ana Panzo. Se ela ver assistir essa live, essa gravação mais tarde, ela já sabe, já lá apontei. Ana Panzo, convide ela. Eu tenho certeza de que sairemos a ganhar com ela. Eu acredito, não sei, não consigo ver alguém mais aqui para chamar. A irmã Sofia, talvez. Ela está há mais tempo aqui a fazer esse trabalho, então, se calhar, tem alguma coisa mais a dizer para nós. Então, são esses dois desafios que eu deixo ao irmão Gil. Chame a irmã Sofia, a irmã Ana Panzo, para uma conversa boa. Fiel, como plano B, quem é que dois nomes que você aponta como plano B? Meninas? Sim, dois nomes que apontarias para estar conosco aqui na próxima terça-feira e conversar novamente à volta desse tema. Refere-se a meninas, certo? Sim. Senhoras. Mariette de Oliveira. Ok. Acho que não conhecem, claro, ela também no back-office a nível da Monumental. A Mariette e irmã Jolie. Ok, tá certo. Eu vou começar com as sugestões da Kaunga. Sim. Se não tiver sucesso, eu passo para as sugestões do Fiel. E se não tiver sucesso, eu depois vos digo que não tive sucesso, que as senhoras não querem falar. Não, acho que eu indiquei, gostam de falar. Que bom.
Mais uma vez, muito obrigado. E a quem esteve conosco durante essa hora e meia, também estendemos o nosso agradecimento. Tivemos alguma dificuldade com o Copastor, mas nós vamos fazer tudo para ter o Copastor aqui noutras oportunidades. Já sabe que todas as terças-feiras temos aqui um tema, uma conversa, vários atores da música, da vida religiosa, e nos despedimos assim com votos de que tenham uma semana super abençoada e o nosso reencontro é na próxima terça-feira. A vós, mais uma vez, muito obrigado. E sucesso nos vossos afazeres ao longo dessa semana. Amém. Obrigado, Obrigada a nós. Gil, obrigado. Obrigado Até pelo a convite. próxima. Gil, obrigado Obrigado. pelo convite. Muita força. Estamos juntos. Tchau, tchau.